Bom dia, a paz do Senhor Jesus, amados irmãos e querida Igreja do Senhor. É um prazer enorme ter todos vocês aqui para orarmos nessa manhã e pedir ao nosso Deus que venha ao nosso encontro. Queridos, quando precisamos de algo da parte do Senhor Jesus, quando queremos algo, é importante insistirmos naquilo que desejamos. Sabe, amados irmãos e querida igreja, o Senhor nosso Deus, Ele tem visitado a humanidade. Ele tem se importado com as pessoas, sim. Ele tem procurado nas pessoas um coração reto, um coração puro, para que Ele possa habitar. Acontece, queridos, que muitas pessoas, por causa do pecado, têm endurecido o coração. Muitas pessoas, por conta da vaidade, do ego, do eu, não querem abrir mão do erro para tentar uma vida de bênção e de paz. Bem sabemos, queridos, que só tem um único Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor. Não há outro meio de irmos a Deus. Não há outra forma de chegarmos ao Pai, a não ser por intermédio dele. Se com ele reinaremos, com ele também padecemos. Aqui neste mundo, o próprio Jesus, antes de subir aos céus, ele nos deixou uma mensagem. Vós tereis aflições, vocês terão angústias, vocês serão perseguidos, as pessoas irão lhe caluniar, as pessoas não irão ter misericórdia de vocês, o mundo jaz do maligno. Aqui, certamente vocês terão dificuldades, decepções. Mas, diz Jesus, tenha bom ânimo. Alegrai-vos na fé. Alegrai-vos sabendo que é apenas uma passagem e que tudo tem um tempo determinado nesta terra. Não há choro, não há dor que dure para sempre, nem a morte vai durar para sempre. A morte, ela vai ter um tempo, porque naquele grande dia, o nosso eterno Deus, a intermédio do Senhor Jesus, vai ressuscitar toda a humanidade, uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. E estamos passando, amados, por um teste. Estamos vivenciando aqui nesta terra os últimos momentos nessa terra. A igreja está passando pelo último processo. A Igreja de Jesus está esperando o Mestre, esperando o Consolador. Bem sabemos que Ele vai voltar para buscar a sua noiva. Ele disse que seria assim. Ele nos avisou. Ele explicou tudo na sua palavra. Quando nós lemos a palavra, quando nós nos aperfeiçoamos na palavra, nós entendemos e compreendemos a loucura que este mundo se encontra. Os valores, irmãos, estão invertidos. As famílias estão destruídas. Casamentos não duram mais. Pai contra seus filhos. Filhos contra suas mães. Está tudo invertido.
os mandamentos, eles pisaram em cima dos mandamentos de Deus. Cospe na palavra, escarnece as Escrituras. A humanidade se converteu de tal modo, querido, que o nosso Mestre, quando vier, jamais pisará os pés aqui nesta terra, porque ela está totalmente contaminada. O Senhor foi aos céus e deixou aqui no nosso meio o Consolador. O Consolador é o Espírito Santo de Deus que nos consola de toda tribulação, nos consola de toda a dor, da injustiça, da calúnia, da difamação, nos consola de um momento de sofrimento, de doença, nos consola da solidão, da tristeza, nos convence do erro e do pecado. O maior papel do Espírito Santo de Deus é convencer a humanidade do erro, daquilo que não agrada ao nosso eterno Deus. Amados, o esforço que o nosso Deus teve com a humanidade, o Senhor, nosso Deus, amou o mundo de tal maneira, Ele amou tanto a sua criação num todo, Ele amou tanto a sua criação, o ser humano, Ele amou tudo o que Ele fez, porque o que Ele faz é bom. E quando Ele viu, a humanidade estava totalmente corrompida. A humanidade deixou de servir a Ele, deixou de ser fiel a Ele. A humanidade foi procurar auxílio, foi procurar socorro em outras fontes religiosas que não fosse ao Deus Todo-Poderoso. O Senhor se entristeceu muito com isso, queridos. E mesmo assim, Ele olhou para a terra e viu todos contaminados. Viu que não tinha saída, não tinha jeito para os seres humanos, porque os seus corações eram continuamente má. Então Ele decide enviar a última chance, que é enviar seu Filho Jesus para a terra. E ali, seu único Filho amado, o primogênito, foi sofrido injustamente, foi preso injustamente, caluniado, apanhado, chicotado, humilhado, cuspido, injustamente por causa da minha vida e da sua vida. Pagou na cruz do Calvário um alto preço. Morreu, ficou 3 dias no seio da terra. No 3º dia ressuscitou, desceu ao inferno, tomou a chave da morte, para que nós pudéssemos viver uma vida de eternidade. Hoje, basta pouco. Hoje, falta pouco. Hoje nós temos a graça de Jesus que nos alcança. Uma graça que nós não merecíamos, mas por bondade, misericórdia e compaixão, Ele nos deu essa graça. E muitas pessoas não faz jus, não aproveita aquilo que o Senhor deu. Não aproveita, eles escarnecem a palavra, fala mal da palavra, se endurece para a palavra, querem seguir os seus próprios caminhos e passaram a odiar, literalmente, a odiar tudo aquilo que se chama Deus, tudo aquilo que se chama a verdade, e trocaram a palavra de Deus, antes preferiram a mentira que a verdade. A mentira super prevaleceu e a verdade ficou jogada de lado. Porque o que o inimigo das nossas almas quer mesmo, e o que as pessoas más querem mesmo, é aniquilar a palavra, exterminar com a verdade. E veja, quando o Senhor nos instrui para que nós possamos examinar as Escrituras, colocar a palavra como uma tábua em nosso coração, é que vai chegar um dia
um momento, uma hora, que muitos vão procurar ler a palavra e não vai ter. Muitos irão procurar alguém que fale da palavra e não vai achar. Vai chegar um tempo, querido, vai chegar um tempo que muitos vão desejar ouvir a palavra. Muitos irão desejar ler a palavra e não vai ter acesso à palavra. Porque o momento de ter acesso à palavra, o momento de ler a palavra, o momento de se converter do mau caminho, o momento de tomar uma posição diante de Deus é hoje, é agora o momento. Não é amanhã. Veja, as coisas de Deus não se pode deixar para amanhã. As coisas de Deus se começa para ontem, é para já. A palavra de Deus nos instrui: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Deus sabe, querido, das tuas necessidades. Jesus sabe aquilo que você precisa. Pensa que Ele é criança, que Ele é menino? Não. Ele sabe da sua saúde. Ele sabe do que você precisa de um lar, de uma casa. Ele sabe que você precisa de uma qualidade de vida. Ele não tem prazer em te ver sofrer, em te ver chorar, em te ver mal. Ele não tem prazer em te ver amargurado, chorando, sofrendo. Ele quer te ver bem. Você pode ter certeza no que eu estou te falando hoje. O nosso eterno Deus quer te ver bem, quer te ver feliz, livre e completo. E essa liberdade, muitas pessoas não entendem o que é a liberdade. Quando, queridos, eu estou em Cristo, quando eu estou aprisionado na palavra, em Deus, em Jesus, na obra, logo eu estou livre. Quando que eu estou livre? Quando que eu estou livre? Eu sou livre. Quando eu estou preso, como diz o apóstolo Paulo, na palavra, crucificado com Cristo, fazendo aquilo que Cristo quer, que Cristo desejou e que agrada ao nosso Deus. Logo, quando eu estou preso em Deus, eu estou livre, eu tenho uma liberdade, eu exerço uma liberdade. Porque a liberdade do mundo, eu quero que você entenda hoje, nesta manhã, a liberdade do mundo é cativo. A liberdade do mundo é destruição. A liberdade do mundo é morte. A liberdade do mundo é o caminho da morte. Mas o aprisionamento em Cristo, em Deus, é a minha liberdade. Muitas pessoas nunca vão entender isso, porque elas não terão discernimento para compreender esta palavra. Quando eu estou preso em Jesus, eu estou livre da morte, eu estou livre de uma bala perdida, eu estou livre de uma facada, eu estou livre de um acidente, eu estou livre de um incêndio, eu estou livre de muitas coisas. Eu estou livre. Eu sou livre. Sabe quando você é livre? Você é livre quando você tem Jesus. Deus, Ele te garante a liberdade. Deus te garante a paz, o caminho da vida eterna. E o mundo não. O mundo te aprisiona no pecado. O mundo faz você errar. O mundo não teme a Deus. O mundo não quer saber, nem obedece aos mandamentos de Deus. O mundo quer viver segundo as suas ideologias. O mundo quer viver segundo o que eles acham. O mundo não respeita, o mundo não se submete a um Deus todo-poderoso que foi capaz de criar os céus e a terra e a fonte das águas. O mundo não obedece o seu próprio Criador. Veja o tamanho da barbaridade, querido. Ele não foi capaz
ele não é capaz de reconhecer um Deus todo-poderoso que trabalha em favor dos seus. Observe a maldade do ser humano, observe a crueldade, a frieza espiritual é tão grande que tomou conta das pessoas. A frieza espiritual cega o ser humano. A frieza espiritual não deixa, não permite que o ser humano veja além da visão, além do alcance. A frieza espiritual matou muita gente, está matando cada vez mais. Matar, eu digo no sentido de fé, matou a fé das pessoas. Veja que se a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, se a fé, ela vem por isso, logo se eu deixo de ouvir a palavra, praticar a palavra, viver a palavra, eu também mato com a minha fé. A fé morre. A fé morre. E se eu perco a fé, se a minha fé é morta, aí eu não vou viver mais segundo o Espírito, aí eu vou viver segundo a carne. Aí quem vai tomar as atitudes em minha vida, o que vai prevalecer na minha vida, não será mais o espiritual, mas sim a carne, os desejos da carne, as concupiscências da carne. E é isso, querido, é bem isso que o Senhor quer nos alertar nesta manhã. O Senhor nos alerta isso. Existe, amados, dois caminhos. Apenas dois caminhos. O caminho do bem e o caminho do mal. Jesus nos orientou, não nos obrigou. Ele não obrigou e nem obriga a ninguém, porque ele deu uma coisa que se chama livre-arbítrio. Mas ele deixou dois caminhos e sugeriu para nós, para aqueles que são filhos, que são obedientes, para aqueles que querem uma vida eterna, para aqueles que querem um caminho de retidão, um coração puro, para aqueles que querem salvar sua alma e seu corpo do fogo do inferno que vai arder com enxofre e brasas de fogo, para aqueles que querem se escapar, se livrar disso, ele sugeriu, olha, existe dois caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal. Eu vos oriento a seguir, diz a palavra, o caminho do bem, o caminho do amor, o caminho da paz, o caminho da misericórdia, o caminho da obediência, o caminho da consagração, o caminho da retidão, porque este caminho é bom. Este caminho muitas vezes pode ser até doloroso, apertado, estreito, espinhoso, mas esse caminho é o que conduz à vida eterna. Este caminho te conduz à salvação da alma e do espírito. Mas o outro caminho é um caminho largo, um caminho que você pode fazer tudo. Você pode matar, você pode roubar, você pode adulterar, você pode desonrar pai e mãe, você pode dizer falso testemunho, você pode cobiçar, você pode adorar outros deuses além do Deus Todo-Poderoso, além do Deus de Israel. Você pode ter imagens de escultura, você pode prostrar a elas, você pode adorar, você pode tomar o Deus em mão, você pode tomar o nome do Deus em vão, você pode não estar nem aí a questão da lembrança, de lembrar do dia do sábado, você pode fazer tudo o que você quiser, você pode beber, você pode fumar, você pode xingar, você pode virar noites, fazer virotes em curtição, você pode pegar a mulher do próximo, você pode namorar mulher casada, você pode fazer tudo. Você pode fazer tudo. Não terá freio para você. Você pode comer de tudo, beber de tudo, tudo você pode.
Só que este caminho é largo. Esse caminho não tem espinho, não tem dor, não tem sofrimento, mas é um caminho que vai te levar à condenação do corpo, alma e o espírito. É um caminho de dor, sofrimento eterno. É um caminho de lago de fogo, onde haverá fogo e enxofre, fogo consumidor. E muitos, diz a palavra, muitos são os que entrarão por ele. Por quê? Porque não querem se submeter à palavra, porque não querem tomar o seu lugar de servo e dar a Deus a honra e a glória para todos sempre e dar a Deus o lugar de rei, de glorioso e de um Deus todo-poderoso. Então você veja, querido, nessa manhã, veja como as coisas são diferentes, veja como, olha agora com um olhar espiritual e percebe agora como que o ser humano vai ser trilhado de agora por diante. Veja como será a vida do ser humano. Eu, querido, sou pequenininha, mas a palavra de Deus nos instrui nesta manhã. A palavra de Deus nos auxilia. A palavra de Deus nos dá o caminho. A palavra de Deus nos fortalece, nos orienta. A palavra de Deus nos traz paz, consolo, nos traz a graça de Deus, nos traz liberdade. Quando eu tenho a palavra, quando eu sigo a palavra, logo eu tenho liberdade. Liberdade. E muitos, amados irmãos, querida igreja, muitos não dão ouvido à palavra, não querem saber da palavra, escarnece, tem nojo. Mas eu e você não. Nós somos filhos amados. Nós somos moradores da glória. Nós temos o selo do Deus Altíssimo sobre nós. Nós estamos livres e libertos. E quando nós orarmos, o Senhor nos atende, Ele nos ouve. Sabe por quê? Porque nós obedecemos. Sabe por quê? Porque eu e você estamos dando ouvido à voz dEle. E eu rogo ao Deus agora Todo-Poderoso que te livre, irmãos queridos, de toda doença, de toda chaga, de toda dor, toda angústia. Que te livre de toda condenação do inferno, que te livre de toda condenação pela mão dos homens, e te abençoe grandemente hoje, nesta manhã, e possa te livrar do mal, e possa agora repreender da tua vida tudo que não provém de ti. Eu te abençoo agora nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Queridos irmãos e amada igreja, eu peço para você, se você não é inscrito, aproveite agora, se inscreve no canal, compartilha e deixa o seu like.